Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou Alexei Hickman, seu anfitrião, e nós estamos começando aqui mais um podcast com Gustavo Cardoso, grande amigo nosso, vocês já conhecem, dispensa apresentações. Gustavo é uma pessoa que faz parte da nossa casa, da nossa convivência, um amigo, grande amigo, uma pessoa evoluída, um ativista dos evolucionistas quânticos. Então vamos lá, começando mais um vodcast também, nós vamos falar hoje sobre os segredos da vibração, né? Um vídeo muito interessante que nós acabamos atrasando um pouquinho a preparação desse podcast, por questões alheias à nossa vontade, né? Muitas coisas acontecendo nesse momento, nós aqui tentando sempre acertar as coisas da melhor maneira possível, né? Até para poder trazer um trabalho de qualidade para vocês, né? E agora sim, nós temos um tempo dedicado para trazer essa informação da melhor maneira possível para vocês. O vídeo Os Segredos da Vibração, ele traz muita informação relevante, muito interessante, que vai abrir a mente de vocês com certeza. Bom, então pra gente começar, seja bem-vindo de novo, Gustavo. Olá, Alexei. Muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz com esse trabalho que você está fazendo e está me chamando para nós falarmos de uma nova era através do seu trabalho, né? Esses valores espiritualistas, altruístas, os quais, por exemplo, no podcast anterior, que é o Amor Poder Consultivo, tivemos um retorno. Muitas pessoas falaram comigo e gostaram do tema, falaram que foi um podcast bem claro, bem explicativo, bem intuitivo. Então, Alex, eu agradeço pelo convite e sigo à disposição para esclarecimentos para o público e para esse também, para nós construirmos esse segundo episódio que vai ser muito bacana. Você já está mais do que convidado. Eu fico feliz em saber que deu muito certo o primeiro programa. Realmente, eu sou suspeito para falar, mas eu particularmente adorei o programa. Ficou muito bom, muito completo, muito instrutivo, né? Ficou realmente muito bom. E fico muito feliz com isso, com os feedbacks positivos. Isso é maravilhoso. Significa que a gente está no caminho certo, né? Então, devemos continuar caminhando nessa direção, nesse sentido. E nada melhor do que o tema Os Segredos da Vibração para a gente dar continuidade a esse trabalho. Bom, então a gente vai aproveitar a mesma fórmula, o mesmo formato. Nós vamos ouvir o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafos, eles são bem curtos, né? E vamos analisar o que foi dito ali. Esse texto, ele não é longo, de um modo geral, ele é um texto curto, é que ele tem muita coisa, tem muita informação intrínseca. Cada linha é praticamente uma revelação diferente, então é preciso sim a gente analisar. Então vamos com calma, o texto é curto, mas ele tem bastante conteúdo. Vamos devagar, vamos analisar esses 3 primeiros parágrafos, tá bom? Então vamos lá, vamos ao texto. O nosso padrão musical não é o mais adequado para a audição. Ele está desalinhado com o padrão do universo. O padrão natural de afinação é baseado na nota Lá em 432 Hz e não em 440 Hz, como está atualmente convencionado. A afinação 528 Hz é equivalente a 444 Hz. Ambas as afinações, 444 Hz e 432 Hz, vibram de acordo com os princípios da geometria sagrada, a sequência de Fibonacci, a matemática do movimento e crescimento fractal de todos os seres vivos. Começando em 0, 1, 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5 e assim por diante, que unifica as propriedades da luz, tempo, espaço, matéria, gravidade e magnetismo, os quais validam a biologia, o código DNA e a consciência. Em 432 Hz, os átomos e o DNA ressoam em harmonia com a natureza. Mozart, Beethoven, Bach realizaram suas apresentações na afinação 432 Hz. O compositor italiano Verdi utilizava essa afinação, que ficou conhecida como afinação de Verdi, C ou Dó igual a 256 Hz e A ou Lá igual a 432 Hz,
por considerá-la mais rica e natural, além de cientificamente correta. John Lennon cantou Imagine em 528 Hz. Por quê? Porque ele tinha, assim como nós, a oportunidade de co-criar a paz na Terra por meio da sintonia musical na frequência do amor. Alexei, é muito interessante você citar Verdi, porque ele realmente usava essa frequência em suas orquestras. E o mais legal, ele recomendava para os colegas fazerem isso, e até para o Instituto Francês que utilizasse essa frequência, mas infelizmente ele não deu ouvidos e utilizou lá a 440 Hz. Olha que interessante. Ele realmente teve muito sucesso na vida dele, com essas óperas que são referência até hoje, belíssimas, né? Inúmeras óperas. E ele utilizava o diapasão, de ser utilizado para afinar pianos, a voz, mas infelizmente ele é utilizado lá em 440 Hz. Mas tem o diapasão, o tuning fork, chamado em inglês, em 432 Hz. Também tem. E é muito interessante que o Alexei vai nos mostrar um comparativo entre a tonalidade de 440 Hz e de 432 Hz. Pelo diapasão, você vai ver a diferença. E gostaria que os senhores sentissem a diferença e depois comentassem conosco o que sentiu. Olha que interessante. O tempo já passou, né? Aconteceu muitas coisas no mundo, na música. Acredita, Alexei, eu vi esses dias, eu estava pesquisando, que um rapper, ele chama Major. E Major, ele é um rap muito bem cotado, assim. Fez trabalhos com Justin Bieber, Billie Eilish, Martin Garrix. Então são pessoas assim, de referência no cenário musical, e ele já foi até indicado para um Grammy. Ele lançou um álbum chamado Volume 1 Frequency. Ele tem o objetivo, esse álbum, de utilizar essa frequência 432 Hz como uma frequência curadora, uma frequência harmoniosa, natural, em relação à insônia, à depressão, à ansiedade e outros problemas, e aliar com rap. E assim, nesse contexto que nós temos que lembrar que estamos vivendo o coronavírus, né? Esse tanto de coisa que o mundo anda numa convulsão. Então ele, mediante a esse contexto, ele resolve lançar esse álbum para contribuir para mais amor, para mais tranquilidade e serenidade. E nós vamos citar a música assim que tem evidência desse álbum, que ela chama Issues, que teve a colaboração do rapper Just J. Então o Alexei vai nos mostrar um fragmento dessa música. E assim, tem várias pesquisas que falam que tem instrumentos metálicos como sinos ou gongo, daqueles templos budistas, entre outros instrumentos metálicos, eles têm efeitos terapêuticos que ajudam e estimulam as ondas alfa e teta. E existem muitos canais no YouTube com meditação por meio de diapasão, em 432 Hz. Bom, então nós vamos apresentar para vocês as frequências sendo ativadas por meio dos diapasões, né? Em frequências diferentes, naturalmente, diferentes afinações. E vamos começar por 432. Mas vale aqui uma observação que o Gustavo fez uma pesquisa sobre as frequências e ele achou esse canal que chama Beautiful Metronome, ou seja, um belo metrônomo, e são realmente bonitos, são diferentes, um é de madeirinha, o outro aparece as cordas de uma guitarra ou de um violão, né? É realmente muito bacana, são diversos timbres, diversas frequências e você pode comparar ali uma com a outra, é bem legal. Então eu recomendo realmente esse canal para quem quiser dar uma olhadinha, tirar mais dúvidas, ver mais coisas a respeito das afinações, tá? Então nós vamos começar ouvindo a frequência de 432 Hz do diapasão, vibrando em 432 Hz e em seguida 440 Hz. E vocês sentirão uma baita diferença porque ressoa de uma forma mais agressiva ao ouvido. Vocês vão poder constatar isso aí, vocês vão entender o que eu estou falando. Bom, então vamos começar. Primeiro, 432 Hz. 440 Hz. 450
Bom, agora D Major featuring, ou seja, apresentando Juicy J com a música Issues, 432 Hz. Legal, né, meus amigos? O que vocês acharam? Coloque aí nos comentários, digam o que vocês sentiram, porque a gente está realmente curioso para saber a sensação que cada um teve com relação a essas diferenças de frequência. E para ampliar um pouquinho mais, eu vou colocar aqui um pedacinho, uma frase de violão que eu fiz pro meu sobrinho Enzo. A música chama Enzo também, e a versão Sofia Mix, que é a minha sobrinha, irmã dele, né? Então depois eu até tenho uma ideia de fazer o inverso, fazer uma música para ela com a versão Enzo Mix. E eu vou colocar essa frase do violão da música Enzo em 3 frequências diferentes. Eu vou colocar em 432 Hz, em 440 Hz e em 444 Hz. E aí também eu gostaria que vocês manifestassem a opinião de vocês aí nos comentários, ok, meus amigos? Bom, e tem uma observação a fazer. Essa música originalmente tinha sido composta em 432 Hz, mas depois eu achei mais cômodo, mais interessante pelo próprio tom da música, achei mais confortável colocar ela em 444 Hz, começando por 432 Hz. 440 Hz. Quatrocentos e 444 Hz. Muito bom, muito legal esse teste comparativo, bem interessante. Eu vou pedir mais uma vez, vou reforçar aqui para que você deixe o seu comentário. Diga para nós o que você sentiu, o que você achou, as diferenças que você sentiu. Por exemplo, mesmo 444 Hz sendo uma afinação mais alta, ainda assim me parece mais suave do que 440 Hz, uma afinação um pouco mais baixa, não é? Então eu queria saber o que você sentiu ao fazer esse teste comparativo. Bom, e naturalmente o Gustavo trouxe esse conteúdo pra gente. Eu queria que ele fechasse aqui o ciclo informativo com chave de ouro. Gustavo, tem mais alguma coisa a acrescentar com relação ao que a gente acabou de ouvir? Alexei, muito bacana esses exemplos, tanto do diapasão. Muitos podem no começo se confundir, mas do meio para o fim desse toque do diapasão você sente a diferença no eco, na ressonância, na consonância. E na música do rapper também bem animada, né? E também no seu trabalho, muito bacana. O que eu falo para vocês, muitos podem comentar depois, mas tá muito parecido ou idêntico. Usem os fones de ouvido, principalmente nessa primeira percepção e nessa introdução no universo dessas frequências. Usem para uma melhor experiência os fones de ouvido. Vai ter uma sensação legal, vai poder discernir mais claramente, porque o ambiente que nós estamos numa sala, um ambiente externo, vai atrapalhar a sua atenção nisso. Agora, para quem já sabe, tem uma proficiência maior, isso é mais tranquilo. Mas para nós, nesse dia a dia, nessa correria, vamos usar um fone de ouvido para sentir essas diferenças. Depois é a questão de hábito e naturalmente você já vai discernir assim, já no automático, uma coisa instantânea.
Então, Alex, eu agradeço também por você ter colocado as suas músicas. Coloque sempre, cada vez mais essas músicas, são muito bacanas. Esse seu lado artístico é muito bacana, pessoal. Acompanhe, ele é um compositor, um arranjista fantástico, Alexei. Um deleite para nós nos podcasts você colocar seus arranjos e fazer as demonstrações também. Valeu, Gustavo. Valeu. Acho que eu arrumei um fã aqui, então. Que maravilha. Não, sim, com certeza. Eu tenho até bastante material aqui que dá pra gente trabalhar, dá pra trazer, né, pra mostrar de uma forma ou de outra aqui, fazendo essas experiências que são fantásticas, ao meu ver, né? Uma forma da gente aguçar a percepção, né, com relação a timbres e frequências. Isso tudo é muito interessante. Maravilha, Gustavo. Eu fico muito agradecido e lisonjeado aqui com as suas palavras. Fantástico mesmo. Muito bom. Então nós vamos dar prosseguimento. Nós vamos prosseguir aqui para comentar devagar sobre as coisas e que são muito interessantes. Eu achei até pertinente mesmo usar um pouquinho mais do tempo para isso. Eu achei que foi realmente relevante a gente ter feito isso. Então agora a gente vai dar uma aceleradinha no texto para a gente poder depois traçar mais alguns comentários, ok? Então vamos ao texto. Os segredos da vibração. 9 núcleos criam as frequências do universo, a escala original em que a música deve acontecer. As civilizações anciãs de Atlântida e Lemúria, mesmo os egípcios, já utilizavam tais frequências. Os antigos sabiam que alguns sons especiais produziam enormes benefícios à saúde física e espiritual. Os solfejos das frequências certas eram usados como ferramentas sagradas, uma tecnologia da alquimia, para restaurar o equilíbrio e curar a vida. Essas frequências podem transmutar o DNA danificado, desintoxicar e despoluir, levando tudo de volta à ordem original ditada pela fonte da criação. Dentro do padrão da escala universal, 528 Hz é uma frequência central para a matriz matemática musical da criação. Mais do que qualquer som descoberto anteriormente, a frequência do amor ressoa no coração de tudo. Ela conecta o seu coração, a sua essência espiritual, à realidade espiralada do céu e da terra. A escala de solfejo promove uma escala musical baseada em 528 Hz, C, ou Dó, como sendo a escala santa de Deus. O padrão musical atual, 440 Hz, em A, ou Lá, foi institucionalizado pela Fundação Rockefeller e Joseph Goebbels em 1939 e foi considerado pela Divisão de Pesquisa de Guerra Acústica Militar dos Estados Unidos como o padrão mais dissonante, estressante e capaz de causar histeria em massa. O Instituto de Padrões britânico foi persuadido pelo ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, a instituir 440 Hz como padrão. Isso aconteceu 3 meses antes da Alemanha invadir a Polônia. Os músicos foram compelidos a suprimir 528 Hz e usar 440 Hz. Porém, é exatamente a frequência 440 Hz que suprime o chakra do coração e inibe os estímulos a todos os outros chakras abaixo do chakra da garganta, estimulando apenas os chakras acima, os relacionados com o pensamento racional do lado esquerdo do cérebro. Isso fez com que as pessoas se desviassem da verdadeira direção da evolução, pois é preciso estar completo, usando igualmente os 2 hemisférios do cérebro, para que se possa evoluir apropriadamente. As frequências de som afetam as estruturas das células, o DNA. A frequência de 528 Hz, C, ou Dó, tem a capacidade de curar o DNA. 432 Hz está em harmonia com o coração humano, ritmo cardíaco, a frequência de replicação do DNA, o máximo funcionamento cerebral, sincronia entre os 2 hemisférios, a frequência fundamental da Terra, ressonância de Schumann, e a geometria musical da criação, proporção áurea. O renascimento atual da afinação cósmica é conhecido como a Revolução de Almega, iniciado com o texto Universal Dances, em 2001. Música é o estado da linguagem universal. Amor é a cura universal. Água é o solvente universal. Se você deseja entender o universo, pense em energia, frequência e vibração. Nikola Tesla. Ok, meus amigos, neste ponto nós chegamos ao final do texto que virou o vídeo, Os Segredos da Vibração, que foi postado no YouTube. Mas o texto original,
existe uma última parte, assim como alguns links para os experimentos simáticos, né? Aqueles testes de ressonância. E também há as considerações feitas por mim, né? Eu achei bem interessante colocar esse adendo aqui no vodcast, no podcast. Eu acho que é um lugar perfeito para entrar esse extra, essa informação extra para vocês, ok? Então eu vou deixar aqui mais um pouquinho, porque o áudio originalmente tinha sido gravado, mas eu simplesmente no corte, na edição do diretor, né, no Director Cut, eu tirei, né? Eu achei que tinha ficado demais. Não foi nenhuma estratégia, na verdade, né, para jogar num podcast futuro, não. Eu simplesmente achei que estava demais a informação, mas aí fica então com as considerações do texto original e do áudio original. E no final a gente volta, eu e o Gustavo, para fazer as nossas considerações aqui do podcast do vodcast. Vamos ao texto. Considerações. Quando me deitei para dormir, coloquei bem baixinho um áudio a 528 Hz, que se pode achar facilmente no YouTube, e percebi que essa é a mesma frequência do barulho do silêncio. Para a música, no entanto, parece mais confortável a afinação em 432 Hz, podendo se afinar em 444 Hz como alternativa para uma afinação mais alta. No YouTube, digite 432 Hz e veja o resultado. Aproveite e medite. Saiba que ao mesmo tempo você estará curando o seu corpo. O que o universo nos reserva em sua onisciência, podemos não saber exatamente, mas uma coisa é certa: estamos começando a descobrir um mundo que há muito nos foi ocultado por doutrinas de controle e poder. Infelizmente, não há como confiar em instituições que não são comprometidas com o bem-estar do ser humano. Ao meu ver, não há nada mais importante que isso. O ser humano precisa ser estimulado física, mental e espiritualmente, igualmente, pois nenhuma parte do ser é mais importante e pode existir sem a outra. Por isso, nenhuma parte deveria ser estimulada em detrimento de outra, como acontece no modelo social educacional ocidental moderno. Mas isso está mudando. Já temos, naturalmente, boa parte do nosso cérebro dedicado às funções cognitivas, as quais precisamos para as nossas complexas relações sociais. Hemisfério esquerdo, relacionado ao corpo. Mas o que nos falta para alcançar o equilíbrio ideal é estimular o outro lado, o lado intuitivo, artístico, sutil, energético, astral, hemisfério direito, relacionado ao espírito. Os vídeos a seguir mostram como as notas musicais afinadas em 432 Hz apresentam figuras mais nítidas do que as afinadas em 440 Hz. 432 Hz apresenta maior ressonância, o que quer dizer que é a afinação capaz de criar ressonâncias harmônicas perfeitas, as bases da criação do universo. E mais uma vez nós chegamos ao final, nos encaminhamos para o encerramento de mais um programa Wake Up, para acordar, para ativar a mente, para fazer com que todos enxerguem a realidade. E para isso, um pouco de discernimento, um pouco de conhecimento, um pouco de estímulo cognitivo não faz mal a ninguém, na verdade faz muito bem, e é exatamente essa a intenção do programa Wake Up dos evolucionistas quânticos. Então nós vamos, Gustavo, agora eu tenho certeza, você ficou caladinho todo esse tempo, essa última metade para cá praticamente você ficou quietinho, então eu tenho certeza que agora você tem bastante coisa aí para acrescentar. Então, leve-nos à luz da sua sabedoria, por favor. Muito interessante, Alexei. Podemos perceber essa questão de devastação ambiental, devastação de todos os tipos, né? E quando eu falo ambiental, não é só aquela mata que está sendo desmatada desenfreadamente, nada disso, pessoal. Eu falo no ambiente mesmo da urbanização, a poluição, o ambiente da empresa, ambiente político, ambiente nas ruas, brigas, conflitos. Uma educação como no podcast anterior, porque dá resultante disso, né? Tem uma influência muito grande disso, uma construção disso. Amor, poder construtivo, fala como que foi feita a educação, que prioriza um lado, somente um lado concreto, um lado quadrado, e o outro fica a segundo plano, terceiro, quarto. É mais intuitivo, espirituoso. O legal é que tenha-se os dois juntos, porque o cérebro funciona com os dois.
Ou seja, pessoal, quando nós pegamos essa situação, essas músicas de 4, 3, 2, elas relaxam a pessoa, ou melhor, não só relaxar, elas fazem a pessoa ficar descontraída, porque é uma frequência mais natural do universo. E assim, Alexei, é bacana que o tema do podcast seja isso, que vai complementar com o amor poder construtivo, que uma sociedade está chegando em níveis melhores, esses mínimos detalhes fazem grande diferença no todo. E essa questão musical é importante, que isso vai fazendo com que as pessoas se alinhem cada vez mais com a sintonia natural do universo. E é verdade, essas gerações que estão chegando, que chegaram agora recentemente, que estão chegando, elas estão vindo ativadas. Elas estão vindo muito mais sensíveis, com intuições, com gostos apurados por determinados tipos de comida, comidas mais leves, né, mais naturais, mais orgânicas. E elas estão vindo com uma sensibilidade maior realmente a determinadas frequências, buscando uma harmonia mais coerente com o universo, não é? Bom, então é uma satisfação muito grande poder estar desenvolvendo esse tema aqui, poder estar levando um pouco de informação relevante aos nossos ouvintes e às pessoas que estão compartilhando conosco aqui essa realidade, coexistindo e aprendendo, evoluindo. É realmente uma satisfação poder desenvolver esse trabalho. Eu agradeço, Alexei, por esse convite. Foi um tema muito construtivo. Agradeço também ao público. E eu dou algumas dicas. Usem o fone de ouvido, como eu falei anteriormente. Quando você estiver na sua casa, fazendo a sua faxina, arrumando, ou no seu trabalho, toque no 432 Hz. Vocês vão, com esses pequenos passos, começarem a sentir a diferença. Sentir essa diferença. Então agradeço aos senhores, a todos vocês. E vão lá e depois comentem, passem um feedback. E vamos aqui construindo conjuntamente uma nova era. Então, Alexei, muito obrigado. E sigo à disposição sempre a mais podcasts e outros convites. Então é isso. Eu queria aqui agradecer a presença do Gustavo Cardoso, que é uma pessoa que contribui sempre muito aqui com os nossos podcasts. Está desde o primeiro, tudo bem que é o segundo, mas ele está aqui desde o primeiro. Se não fosse ele, nós não teríamos aqui esse podcast desta maneira, neste formato. Gustavo é uma pessoa um curioso, um estudioso, uma pessoa que tem conhecimento e gosta de estar sempre estudando, então assim, sempre agrega muito valor aqui nos nossos podcasts. Gustavo, eu te agradeço muito, agradeço mais essa participação maravilhosa que você nos deu a honra de poder compartilhar, ok? Fechamos então mais um programa Evolucionistas Quânticos Wake Up, para acordar, para expandir a consciência, para abrir a mente. E aqui agora eu me despeço de vocês, todos os meus amigos. Foi um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Por favor, lembrem de deixar os comentários. Nós vamos ficar de olho em todos os comentários e vamos ver. Queremos saber o que vocês pensam, o que vocês sentiram, quais foram as sensações, as diferentes nuances que vocês conseguiram perceber. E assim, e compartilhem com a gente também o conhecimento que vocês têm a respeito disso, né? Porque essa troca de conhecimento, ela é sempre muito importante. A gente fez a nossa pesquisa aqui, a gente experimentou, a gente compartilhou e naturalmente cada um fez a sua pesquisa, cada um tem coisas importantes para compartilhar, eu tenho certeza. Então, por favor, coloque nos comentários, vamos difundir a informação, vamos trocar conhecimento, e isso é muito importante para a nossa evolução como espécie, como civilização, né? Nós todos precisamos estar sempre juntos, compartilhando sempre, não só o planeta, não só os recursos, mas também o conhecimento de forma harmônica, de forma colaborativa, de forma próspera, de forma benevolente. Eu acho que isso é muito importante. Então é isso, meus amigos, é isso. Eu agradeço a presença de todos vocês. Quem esteve aqui até agora, eu tenho certeza que gostou. Então, por favor, se você gostou, compartilhe, dê um joinha, se inscreva no canal, deixe o seu comentário. Seu comentário é muito importante. E vamos juntos. A mudança foi feita. Ela já aconteceu. Você mudou. Agora,
você evoluiu.